gente que olha para ela e vê luz, sofisticação, criatividade e inteligência. E tem outras pessoas que a enxergam como exagero, excesso, ansiedade. Eu estou falando da cor amarela. E isso acontece porque o amarelo, ele não é somente uma cor bonita. Ele é uma das cores mais poderosas na percepção humana. E poucas cores dividem tantas opiniões quanto o amarelo. Prazer, eu sou Nina Mazan, sou comunicadora e eu uso a comunicação para falar de posicionamento, imagem e identidade. E neste vídeo eu vou te ajudar a entender como usar a imagem, a cor e a sua presença de maneira estratégica, sem você se perder de quem você realmente é. Eu quero falar aqui para vocês um pouquinho sobre a origem do amarelo. O amarelo, ele é uma cor pura, uma cor absoluta. O que quer dizer isso? Não precisa de nenhuma mistura para se chegar ao amarelo. O amarelo ele é uma cor natural, ele é derivado do ocre amarelo e talvez isso explica por que a cor amarela ela transmite tanta presença. Historicamente, o amarelo sempre esteve ligado ao sol, ao ouro e à iluminação. Lembrando aqui um pouco da história de uma personalidade da história muito importante, Van Gogh, ele se inspirava na luz solar e ele lembrava da cor amarela quando ia pintar os seus belíssimos e eternizados girassóis. No Egito Antigo, ele era muito ligado à eternidade, à divindade. E na China Imperial, durante séculos, o amarelo era reservado exclusivamente para o imperador. As vestes amarelas simbolizavam poder, inteligência e autoridade suprema. Ou seja, desde a antiguidade o amarelo nunca foi uma cor que passasse despercebida. Passou muito longe de uma neutralidade. E ao longo da história o amarelo sempre viveu entre dois extremos. Em algumas culturas ele simbolizava riqueza, prosperidade, sabedoria. Em outras, passou a representar traição, alerta, instabilidade. Na Idade Média, por exemplo, o amarelo chegou a ser associado a desconfianças em determinadas representações sociais. Enquanto isso, no Oriente, ele continuava ligado à nobreza, à espiritualidade. E isso explica uma coisa muito importante. Quando a gente fala de uma construção estratégica de imagem, nenhuma cor carrega apenas um significado. Então, quando você vai usar uma cor, você vai ter que pensar na intenção que você vai usar, no contexto onde você vai usar, na cultura onde você está inserido. Tudo isso vai influenciar diretamente na percepção da cor que você usa. Agora me fala aqui, você quando usa o amarelo, você associa ele mais à sofisticação ou ao excesso? Me conta aqui nos comentários. Agora, quando a gente fala de psicologia da cor, eu vou trazer aqui um autor que é o Modesto Farina. Ele dizia que a cor amarela é a cor de maior visibilidade à distância. Ou seja, o que o autor quis dizer com essa fala? Que entre várias cores, o amarelo é a cor que o nosso olhar ele encontra primeiro e numa distância maior do que outras cores. Vou até aqui citar um exemplo que é muito usado, placas de trânsito. Por que ela é da cor amarela? Porque o nosso olhar ele vai buscar essa cor mais rapidamente e também mais a longa distância iremos conseguir visualizá-la. Por isso que ela é tão importante nesse sentido de atenção. Você consegue ter essa visibilidade muito mais rápida, ela traz também uma concentração na cor e aí você consegue se direcionar numa via com muito mais atenção porque a cor te deu esse alerta. E isso acontece porque o amarelo, ele estimula nosso sistema nervoso, acelera a nossa percepção, desperta a nossa atenção e ativa a sensação de movimento mental. E é por isso que ele é muito associado à criatividade, à agilidade, à concentração, à inteligência dinâmica, o otimismo, a alegria. E aquela pessoa que usa o amarelo, quando ela chega num determinado ambiente, parece que ela ilumina todo o seu entorno.
ela traz toda uma sensação de otimismo, criatividade, de alegria para aquele espaço. Mas existe também um detalhe importante que vocês devem prestar atenção. Tudo aquilo que chama atenção demais também pode cansar. Quando usado sem equilíbrio, o amarelo pode gerar ansiedade visual, excesso de informação, ansiedade mental e até infantilização da sua imagem. Agora, quando a gente traz o amarelo para a imagem pessoal, para a percepção visual, a gente tem que tomar um cuidado, porque nenhuma cor ela existe sozinha. Ela depende, muitas das vezes, de combinações. E quando a gente combina o amarelo com tons mais escuros, colocamos ou um fundo mais escuro ou próximos a tons escuros, o amarelo ele tende a ficar muito mais evidente, muito mais visível e muito mais brilhante. E isso gera mais destaque ao amarelo. A gente precisa entender uma coisa importante: a cor ela não existe sozinha. Sempre que a gente usa o amarelo, geralmente a gente faz combinações. E aí que vem um fundamento muito importante, que é o contraste simultâneo. Quando você usa o amarelo com fundos escuros ou próximo a tons muito escuros, o amarelo ele tende a ficar mais vibrante. Quando ele fica próximo a tons mais claros, ele tende a suavizar, a ficar mais claro, mas dar essa sensação visual de mais claro. E o amarelo, ele tem esse poder de ter essa mudança de tonalidade de acordo com as cores do seu entorno. E isso é muito importante, porque isso muda completamente a percepção da roupa que você usa, da composição visual que você faz com o amarelo. O amarelo na moda, ele é muito usado quando você já tem essa intenção de destaque, porque ele transmite essa presença imediata. Mas o segredo não está na dosagem. Porque o amarelo vibrante em grandes áreas, ele provoca um impacto extremo. Já detalhes em amarelo pode gerar sofisticação, sem excessos. E é por isso que o amarelo aparece tanto em editoriais de modas, marcas criativas, campanhas publicitárias. E em imagens de lideranças modernas, porque ele é muito ligado a essa energia mental, esse mundo que nós vivemos agora, de muito movimento, muitas transformações. E se você ainda não segue o canal, vou pedir para você se inscrever aqui, você que gosta de entender como construir uma imagem estratégica para ter um posicionamento mais assertivo, aqui é o seu lugar, se inscreva. Agora, pensando na consultoria estratégica de imagem, antes de indicar um amarelo, eu analiso 3 pontos. A intenção. Você quer parecer criativa, acessível, expansiva ou intelectual? E aí você tem que pensar muito na tonalidade desse amarelo, porque cada tonalidade vai passar uma imagem e uma mensagem diferente. Então eu indico muito que você faça a coloração pessoal para você entender quais são os seus amarelos e qual o melhor uso deles, de acordo com a sua intenção. Um segundo ponto, o contexto. No ambiente criativo, o amarelo ele pode ser extremamente poderoso. No ambiente corporativo, ele funciona melhor em pontos estratégicos, acessórios, detalhes, contraste visual. Você usar uma peça pequena, um cinto, um sapato, algo que vai dar aquele toque do amarelo sem ser excessivo, que vai harmonizar mais com o ambiente corporativo. E um outro ponto extremamente importante, identidade. E talvez seja esse o mais importante. Essa cor, ela fortalece sua presença, mas se mal utilizada, vai parecer que ela chegou antes de você. Porque quando a gente pensa na cor de maneira estratégica, a gente não pensa só em usar, se fantasiar. A gente pensa em usá-la com intenção, com propósito. Como dizia a nossa mestra Suzanne Cagle, grande consultora de imagem americana, a cor deve vestir você e não ao contrário disso. E então, resumindo tudo que a gente conversou aqui sobre o amarelo, ele não é somente uma cor alegre, não é somente uma cor chamativa, é uma cor que ela traz muito contexto, muita história, e ela faz parte da história da humanidade. E ela tem algo extremamente importante que nós devemos prestar atenção. Ela precisa combinar com quem nós somos. Quando você usa o amarelo, você tem que usá-lo estrategicamente, entendendo qual é o seu amarelo. Então eu recomendo muito que você faça a coloração pessoal, que
que você vai entender quais são os seus amarelos, para que eles harmonizem com você e você consiga se mostrar como um todo. Isso é muito importante. Quando você usa um amarelo que não é um amarelo que harmoniza com a sua beleza natural, o que que acontece? Ele vai chegar primeiro do que você. As pessoas vão te olhar e vão ver primeiro o amarelo e depois você. E quando falamos de amarelo, estamos falando de luz, de presença, de percepção. Mas quando ele é usado sem alinhamento, ele vira excesso muito fácil. Se este vídeo te ajudou a enxergar o amarelo de uma forma diferente, eu te convido a assistir este outro vídeo aqui, onde eu falo sobre a cor vermelha, que também é uma cor muito controversa, que você deve ter muito cuidado ao usá-la. Então eu te convido a assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar também.